Bom, pessoal, dando continuidade, nós vamos fazer agora a dedução das equações para a camada limite. E para fazer essa dedução, nós vamos partir aqui do nosso problema base, tá? Escoamento sobre uma placa plana. Então, formação da camada limite, onde nós temos aqui a nossa espessura delta de x, tá? E o nosso perfil de velocidade, que representamos aqui como um de y, mas na verdade seria um mu de xy, né? Uma vez que esse perfil está mudando ao longo da direção x, tá? Então, para chegar nas equações de camada limite, nós vamos partir da hipótese de escoamento em regime permanente, escoamento incompressível de um fluido com propriedades físicas constantes e um escoamento bidimensional no plano XY. O que nós vamos fazer vai ser uma análise baseada na ordem de magnitude ou ordem de grandeza de cada um dos termos, tanto da equação da continuidade, quanto da equação de quantidade de movimento nas direções x e y. Tá? Bom, normalmente nós denotamos, só deixar aqui escrito, análise baseada na ordem de grandeza ou magnitude, de cada um dos termos, tá? E nós vamos denotar aqui a ordem de grandeza por esse símbolo aqui, ordem da grandeza do determinado índice ou elemento que a gente estiver tratando. Tá? Então, o nosso primeiro passo vai ser escrever a equação da continuidade. Pode ser reescrita considerando essas hipóteses como sendo simplesmente del U, del x mais del v, del y igual a zero. Vamos chamar isso aqui de equação 1. Bom, a gente pode entender a ordem de magnitude como sendo o maior valor que um determinado termo vai assumir no problema, tá? Então, se a gente está tratando aqui do escoamento sobre uma placa plana, nós podemos entender que a ordem de grandeza da componente U da velocidade, ou seja, velocidade na direção x, vai ser o maior valor nesse problema, que é o nosso U infinito, velocidade da corrente livre. Então, a ordem de grandeza de U é o infinito. Da mesma forma, a ordem de grandeza da nossa variável x vai ser o maior valor possível para x no nosso problema. E o maior valor para x possível nesse problema é o tamanho da placa. Tá? Então, se a gente definir aqui como sendo o final da placa, vou falar que, olha, aqui nós temos x igual a L, onde L é o comprimento da placa. Então nós podemos falar que a ordem de grandeza de x é simplesmente o comprimento da placa L. Tá? De uma forma semelhante, a ordem de grandeza da nossa variável y para esse problema, uma vez que nós estamos interessados na solução do escoamento na camada limite, o y máximo vai ser igual a delta. Então a ordem de y é delta. Bom, partindo disso, nós podemos fazer análise termo a termo para a equação da continuidade. Só tentando alinhar aqui.
Então nós vamos ter que a ordem de grandeza do primeiro termo da equação da continuidade, del u, del x, vai ser a ordem de grandeza de u, que é o infinito, dividido pela ordem de grandeza de x, que é o próprio L, comprimento da placa. E a ordem de grandeza de del v, del y vai ser a ordem de grandeza de v, a qual a gente não conhece em princípio, tá? Fazendo uma análise desse problema, nós não conseguimos relacionar, ó, a componente v de velocidade tem magnitude máxima relativa a qual variável do problema? Em princípio é desconhecida. Tá? Então vamos deixar aqui uma interrogação para essa ordem de grandeza de v, dividido pela ordem de y, e a ordem de y é delta. Bom, embora nós não conhecemos em princípio qual seria a ordem de grandeza de v, tá? Nós sabemos que pela equação da continuidade, desculpa, não estava aparecendo na câmera, então, embora a gente desconheça a ordem de grandeza de v em princípio, nós sabemos pela equação da continuidade que esses dois termos somados têm que dar zero. Isso quer dizer que a ordem de grandeza de 1 infinito sobre L deve ser a mesma de a ordem dessa nossa componente v desconhecida aqui, tá? Por delta. Isso nos permite encontrar a ordem de grandeza da nossa variável v. Então nós temos aqui que a ordem de 1 infinito dividido por L deve ser, pela equação da continuidade, a mesma ordem de, vou chamar aqui de um v infinito, tá? Isso não tem o menor sentido físico, é só para escrever alguma coisa ao invés de interrogação, dividido por delta, tá? Isso nos dá que essa nossa variável v infinito, ela possui ordem igual a 1 infinito vezes delta dividido por F. Lembrando, v infinito não tem sentido físico, tá? Não existe alguma coisa do tipo v infinito. Só escrevemos isso daqui para substituir a interrogação. Só isso. E para ficar mais fácil de identificar que a ordem de grandeza da variável v, componente da velocidade na direção y, é essa, 1 infinito vezes delta dividido por F. Vamos chamar essa daqui de equação 2. Bom, antes de prosseguirmos, vamos assumir mais uma hipótese. Tá? Que é de que delta sobre L é um número muito menor do que 1. O que isso quer dizer? Que para qualquer posição x que a gente esteja analisando ao redor da placa, tá? Ou sobre a placa, para qualquer valor de x, o delta de x correspondente vai ser menor do que o próprio x. Tá? Aqui o desenho está um pouco exagerado, mas isso valeria para quando a nossa espessura de camada limite é relativamente pequena perto do comprimento da placa. Mais para frente nós vamos mostrar que isso daqui está associado com um número de Reynolds elevado. Bom, continuando, vamos escrever a componente y da equação da quantidade de movimento, tá? Desprezando a ação de forças de corpo. Então, escrevendo a componente na direção y, da equação para a quantidade de movimento,
desprezando as forças de corpo, nós temos simplesmente que U que multiplica del V del X mais V que multiplica del V del Y vai ser igual a menos 1 sobre ρ del P del Y mais Mi que multiplica del 2V del X2 mais del 2V del Y2. Vamos chamar isso daqui de uma equação 4. Tá. Bom, agora vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos para a equação da continuidade, ou seja, analisar a ordem de grandeza ou ordem de magnitude de cada um dos termos dessa equação. Então, se nós considerarmos aqui o primeiro termo do lado esquerdo da equação e fizermos uma análise de ordem de grandeza dele, a ordem de grandeza desse termo vai ser a ordem da variável 1, que é o infinito, que multiplica a ordem da variável b, que seria o nosso variável v infinito aqui, tá? Lembrando que isso não tem sentido físico, então vou só escrever como um v infinito para depois a gente substituir pela ordem de grandeza da nossa variável x, que é o próprio L, comprimento da placa. De forma análoga, para o segundo termo do lado esquerdo, nós vamos ter que esse termo é da ordem de v infinito vezes v infinito, então v infinito ao quadrado, dividido pela ordem de y, que é delta. O termo referente ao gradiente de pressão, primeiro termo do lado direito da equação. Quando a gente falar em pressão, nós podemos relacionar, por exemplo, com pressão dinâmica. Onde a pressão dinâmica é dada por meio de ρ com infinito ao quadrado. Ou nós podemos fazer uma outra análise, por exemplo, pensando lá na equação de Bernoulli. P sobre gama mais meio de 1 infinito ao quadrado, a nossa velocidade de referência, tá? Mais Gz é igual a uma constante. Se nós assumimos que não existe variação na altura de Gz, tá? Ou seja, na nossa cota, e diferenciar isso daqui, nós chegamos que 1 sobre ρ del P del X mais 1 infinito del 1 infinito del X vai ser igual a zero. Tá? Então, diferenciando em relação a X, diferenciando em relação a X, o diferencial da constante vai ser nulo. E com isso nós podemos explicitar que del P del X vai ser igual a menos ρ 1 infinito del 1 infinito del X. Isso é para dizer o quê? Que o termo de pressão possui uma ordem de grandeza de ρ 1 infinito ao quadrado. Veja, o termo meio, ele não altera a ordem de grandeza, tá? Só lembrando isso. Bom, então nós podemos substituir a ordem de grandeza desse termo como sendo da ordem de 1 sobre ρ, que multiplica ρ vezes o infinito ao quadrado, dividido pela ordem de y, que é delta. Desculpa, não estava aparecendo direito. E aí, vindo aqui para o segundo termo, do lado direito da equação,
nós vamos ter que esse termo tem ordem de mi, que multiplica v infinito dividido por L ao quadrado, e o último termo aqui do lado direito da equação, ele vai ter uma ordem de grandeza de mi, que multiplica v infinito dividido por delta ao quadrado. Bom, reescrevendo essa equação 4 em termos de ordem de magnitude de cada um dos seus termos, nós vamos ter que a ordem de o infinito vezes v infinito sobre L, mas já substituindo que o v infinito nada mais é do que a ordem de 1 infinito delta sobre L. Isso nos dá 1 infinito ao quadrado, que multiplica delta, dividido por L ao quadrado, desculpa, para o primeiro termo do lado esquerdo da equação, tá? O del v del x, mais a ordem de 1 infinito delta sobre L ao quadrado, 1 infinito, desculpa, ao quadrado, vezes delta sobre L ao quadrado, ou seja, os dois termos possuem a mesma ordem, tá? Tanto o vezes del v del x quanto o v vezes del v del y tem a mesma ordem de grandeza. Isso vai ser igual à ordem do termo referente ao gradiente de pressão. Simplificando a massa específica, vai dar simplesmente 1 infinito ao quadrado dividido por delta, mais a ordem do primeiro termo viscoso, aqui, tá? Seria o segundo termo do lado direito da equação, que é da ordem de mi vezes deixar em função de v infinito sobre L ao quadrado, mais a ordem do segundo termo viscoso, que é da ordem de mi v infinito dividido por delta ao quadrado. Bom, e se a gente analisar, partindo dessa hipótese que delta sobre L é um número muito menor do que 1, ou seja, a espessura da camada limite é pequena quando comparada ao seu comprimento, se nós temos um termo ni v infinito dividido por L ao quadrado e um termo ni vezes v infinito dividido por delta ao quadrado, se delta é muito menor do que L, é óbvio que esse termo, vai ter uma ordem de grandeza muito maior do que esse outro termo. Então, o primeiro termo viscoso, ele possui ordem desprezível em relação ao segundo termo viscoso. E aí, na nossa análise de ordem de grandeza, tá, ou análise de magnitude de cada termo, nós podemos desprezar a presença desse termo na equação. E olhando aqui no lado das forças inerciais, tá, o lado esquerdo da equação de quantidade de movimento, os dois termos possuem a mesma ordem. Então, nós podemos falar que o lado esquerdo da equação possui ordem de grandeza de 1 infinito ao quadrado vezes delta dividido por L ao quadrado. Então, vamos reescrever isso daqui carregando os termos que importam. Dessa maneira, podemos reescrever a equação assim na forma bom, considerando somente
a ordem de grandeza do lado esquerdo, que é a própria ordem de grandeza do termo inercial. Tá? Nós vamos ter ordem de 1 infinito ao quadrado, que multiplica delta, dividido por L ao quadrado. Isso daqui deve ser igual à ordem de grandeza de 1 infinito ao quadrado sobre delta, que é a ordem do gradiente de pressão, mais a ordem de grandeza do termo viscoso dominante, que é a ordem de μ, que multiplica, substituindo o nosso V infinito por U infinito delta sobre L, esse termo fica μ 1 infinito dividido por L vezes delta. Vamos chamar essa daqui de equação 5. Tá? Na onde isso daqui é o nosso termo inercial. Esse é o termo referente ao gradiente de pressão. E essa é a ordem de grandeza referente ao termo viscoso dominante. Bom, agora nós vamos verificar qual desses termos seria o mais importante dentro dessa equação, ou seja, qual ordem de grandeza aqui é maior, tá? Para fazer isso, nós vamos analisar em termos de razão. Então, vamos fazer a razão de um termo pelo outro. Então, fazendo a razão entre o termo inercial e o gradiente de pressão, nós temos a ordem de grandeza, deixa eu subir aqui a folha, da razão termo inercial por grade P. Isso daqui vai ser igual à ordem de grandeza do termo inercial, 1 infinito ao quadrado vezes delta sobre L ao quadrado, dividido pela ordem de grandeza do gradiente de pressão, 1 infinito ao quadrado por delta, simplificando, isso nos dá da ordem de delta sobre L elevado ao quadrado. Bom, mas aqui nós fizemos essa hipótese. Delta sobre L é muito menor do que 1. Se delta sobre L é um número muito menor do que 1, se nós elevarmos delta sobre L ao quadrado, vamos ter um número muito pequeno. Tá? Isso significa que a ordem de magnitude do termo inicial é insignificante perante a ordem de magnitude do gradiente de pressão. Tentando deixar isso mais claro, tá? Imagina, olha,
A ordem de magnitude do nosso gradiente de pressão é 100, por exemplo, tá? 101, 110, 100, vamos falar 100. A ordem de magnitude do nosso termo inercial é de 0,1. Então, dentro da nossa solução, tá? É muito mais interessante eu considerar um termo que vale 100 do que um termo que vale 0,1 ou 0,001 e assim por diante. Então, essa é para tentar passar uma ideia genérica daquilo que a gente está fazendo aqui. Então, ou seja, a ordem de magnitude do termo inercial é insignificante. Por insignificante quer dizer que pode ser desprezado, tá? Do termo de pressão. Ou gradiente de pressão. Isso quer dizer que nós vamos poder desprezar o termo inercial na equação. Bom, agora a gente vai verificar a razão entre o termo viscoso dominante e o gradiente de pressão. Então a nossa análise é termo viscoso dominante pelo grade P isso vai nos dar a ordem de μ vezes o infinito dividido por L vezes delta dividido por o infinito ao quadrado, sobre delta. Rasurei aqui. O infinito ao quadrado sobre delta. Esse termo, nós podemos reescrever ele simplesmente como sendo μ dividido por L vezes o infinito. Bom, mas ordem de μ sobre L vezes o infinito nada mais é do que a ordem de 1 sobre o número de Reynolds baseado no comprimento da placa, 1 sobre Reynolds L. Tá. Vamos colocar aqui como uma outra hipótese nesse momento, mas na realidade não é uma outra hipótese, isso surge da ideia de que delta sobre L é muito menor do que 1. Que é assumindo que
Reynolds L seja um número muito maior do que 1. Então isso está diretamente relacionado com delta sobre L menor do que 1, tá? Ou muito menor do que 1. Ou seja, para números de Reynolds elevado, é esperado que a espessura da camada limite, o delta de x, seja muito menor do que o comprimento da placa. Então, se 1 sobre Reynolds L é um número muito menor do que 1, equação 8, nós vamos mostrar que essas duas coisas estão linkadas mais adiante. Isso quer dizer que somente o gradiente de pressão é dominante, tá? Ou seja, o termo viscoso dominante é desprezível perante o gradiente de pressão. Então, se nós reescrevemos a equação para a quantidade de movimento na direção y, nós vamos chegar à conclusão que del P del y é igual a zero. Da onde isso surgiu? Tá. Se nós pegarmos a nossa equação original, está aqui, U del V del x mais V del V del y. Esse é o termo inercial. Se nós concluímos que o termo inercial possui uma ordem de magnitude desprezível em relação ao nosso gradiente de pressão, nós podemos desprezar esse termo inercial da equação. Então, nós teríamos que zero é igual ao termo referente ao gradiente de pressão mais o termo viscoso. Nós concluímos que o primeiro termo viscoso era desprezível em relação ao segundo. Então, nós podemos retirar esse termo da equação. E o nosso termo viscoso se tornaria simplesmente Ni, que multiplica del 2V del y2. No entanto, a gente também concluiu que esse termo viscoso dominante é desprezível em relação ao gradiente de pressão. Então, nós podemos simplificar o termo viscoso como um todo. E a nossa equação se torna zero é igual a menos 1 sobre ρ del P del y mais zero. Reescrevendo, nós chegamos simplesmente que del P del y é igual a zero. Tá? Vamos chamar isso aqui de uma equação 9. Ou seja, ao falar isso daqui, nós estamos dizendo que a pressão é uma função única e exclusiva de x. O que é algo bastante razoável. Se nós pensarmos que estamos analisando um problema, tá? Aqui eu escrevi sempre o mesmo 1 infinito, ou seja, eu estou assumindo, ao fazer esse desenho, que a pressão realmente seria uma constante em x. Na forma como nós estamos reduzindo, desculpa, é mais genérico, então possibilitaria uma variação aqui. Tá? Então, desprezando essa questão de ser um infinito em todos os pontos da forma como eu coloquei, o que nós estamos falando é, aqui em cima, na corrente livre, nós temos uma pressão P infinito. Tá? Ou seja, uma pressão de referência da corrente livre. E esse P infinito, sendo um P infinito constante ou um P infinito de x, ou seja, um P infinito para cada posição x diferente, nós estamos assumindo que o mesmo P infinito que age aqui do lado de fora da camada limite age dentro da camada limite. O que é bastante razoável, pensando que a espessura dessa camada limite é muito estreita. Tá? Então, uma região aqui extremamente delgada próxima à parede, de tal forma que a pressão aqui fora, nós assumimos que é igual à pressão aqui dentro. Bom, vamos fazer exatamente a mesma coisa, mas considerando a equação para a quantidade de movimento em x.
E aí nós temos que U del U del X mais B del U del Y vai ser igual a menos 1 sobre ρ del P del X mais μ que multiplica del 2U del X2 mais del 2U del Y2. Vamos chamar isso aqui de equação 10. Escrevendo isso em termos de ordem de grandeza para cada um dos termos, eu ia fazendo isso um pouquinho mais rápido agora. Nós vamos chegar aqui, o primeiro termo do lado esquerdo tem ordem de 1 infinito ao quadrado sobre L. O segundo termo do lado esquerdo também tem ordem de 1 infinito ao quadrado sobre L. O termo referente ao gradiente de pressão tem ordem de 1 infinito ao quadrado sobre L. E dentro do termo viscoso, o primeiro termo aqui, ele vai ter ordem de μ, 1 infinito sobre L ao quadrado. E o segundo termo, ele tem ordem de μ, que multiplica 1 infinito sobre delta ao quadrado. Bom, de novo, como delta é um número muito menor do que L, tá? Se a gente tem L ao quadrado dividindo aqui e delta ao quadrado dividindo aqui, o segundo termo viscoso, ele vai ser dominante em relação ao primeiro, tá? Ou seja, espera-se um número muito maior para esse termo do que para esse daqui, e dentro da nossa análise de ordem de grandeza ou ordem de magnitude, nós podemos desprezar esse primeiro termo viscoso, tá? Ou seja, 1 infinito sobre L ao quadrado é um número muito menor do que 1 infinito sobre delta ao quadrado. Bom, então, o lado esquerdo dessa equação, ele tem ordem de 1 infinito ao quadrado sobre L. Termo inercial, como um todo, possui essa ordem de grandeza. O gradiente de pressão também tem ordem de 1 infinito ao quadrado sobre L. E o termo viscoso dominante tem ordem de μ, 1 infinito sobre delta ao quadrado. Bom, continuando, página 5. Folha e reescrever. Bom, nós vamos ter então ordem 1 infinito ao quadrado sobre L tem que ser igual a ordem de 1 infinito ao quadrado sobre L mais a ordem de μ, 1 infinito sobre delta ao quadrado. Só numerar essa equação aqui como 11. Aqui. Chamar isso daqui de 11. E chamar essa equação aqui de 12. Bom, agora vamos fazer uma análise semelhante à outra, tá? Analisar a razão entre o termo viscoso dominante
e o gradiente de pressão. É óbvio que se a gente fizer com o termo inercial e gradiente de pressão, isso vai nos dar 1, ou seja, possui a mesma ordem de grandeza. Agora, fazendo a análise entre esses dois. Vamos verificar a razão entre a ordem do termo viscoso dominante em relação ao gradiente de pressão. Bom, fazendo essa análise, nós temos que isso vai ser da ordem de μ, 1 infinito dividido por delta ao quadrado, dividido por 1 infinito ao quadrado sobre L. Reescrevendo isso daqui, nós temos μ 1 infinito sobre delta ao quadrado e multiplica L sobre 1 infinito ao quadrado, e isso vai nos dar uma ordem de μ vezes L sobre delta ao quadrado vezes o infinito. Em princípio, nós não conseguimos correlacionar isso daqui com nada em termos conhecidos, tá? Então, embora o infinito seja um número consideravelmente alto, L seja um número consideravelmente alto, delta é um número consideravelmente pequeno, e a gente não consegue determinar essa relação, tá? Então, a conclusão que nós chegamos dessa análise é que, pela análise de ordem de grandeza ou ordem de magnitude, esse termo não pode ser desprezado. Portanto, as equações para a camada limite podem ser escritas, tá? Como sendo, para a continuidade, del U del x mais del V del y igual a 0. Para a quantidade de movimento, nós temos que U del U del x mais V del U del y vai ser igual a menos 1 sobre ρ de P infinito dx mais μ del 2U del y2. Nós podemos chamar essa daqui de equação 13 e essa de equação 14, tá? Onde essas daqui, essas daqui são as equações para a camada limite, deduzidas com base em uma análise de ordem de magnitude. Só é importante ressaltar, tá? Nessa forma aqui, como essas equações estão escritas, elas são válidas para escoamento bidimensional em regime permanente, com propriedades físicas constantes, e assumindo que delta sobre L é um número muito menor do que 1. São todas as hipóteses que nós fizemos para dedução dessas equações dessa forma. Um segundo ponto, a equação para a quantidade de movimento em y já está implícita aqui na equação para a quantidade de movimento de x, quando a gente coloca dp infinito dx,
colocando o diferencial exato, nós estamos falando, olha, pressão é uma função única exclusiva de x. Isso quer dizer que ΔP ΔY é igual a zero, que é a nossa equação para quantidade de movimento em y. Tá? P infinito é a pressão na corrente livre. Então, a gente assume que a camada limite está sobre o mesmo gradiente de pressão que a corrente livre. Tá? E, por último, nós poderíamos reescrever isso daqui em outros sistemas de coordenadas, desde que bidimensionais. Então, por exemplo, poderíamos trabalhar com coordenadas tangenciais e trabalhar isso numa direção tangente normal, ou seja, a direção x seria a direção tangente à superfície e a direção y a direção normal à nossa superfície sólida. Bom, o que nós vamos fazer agora é a verificação da hipótese de que delta sobre L muito menor do que 1 nos leva a um Reynolds, 1 sobre Reynolds L muito maior do que 1. Vamos chamar isso daqui de 6. Desculpa, 1 sobre Reynolds L é muito menor do que 1, tá? Muito maior do que 1 é o próprio Reynolds L. Vou reescrever isso. 1 sobre Reynolds L muito menor do que 1. Bom, então se a gente considerar o caso especial de uma placa plana, onde a corrente livre possui velocidade constante, tá, uniforme ou igual ao infinito, que é o que eu esquematizei aqui no início, o infinito como sendo uma constante, tá? Ou seja, P infinito também sendo uma constante, e aí o nosso gradiente de pressão seria nulo. Fora da camada limite, a tensão cisalhante vai ser nula, tá? Ou seja, o escoamento seria rotacional e, nesse caso, para ΔP infinito ΔX ou dP infinito dx igual a zero, nós podemos trabalhar com as equações de Euler. Então, assumindo escoamento sobre uma placa plana, onde a pressão é uma constante, tá? P infinito igual a constante. Então, nesse caso, podemos utilizar a equação de Euler para o escoamento fora da camada limite. Ou seja, ΔV ΔT mais B nábula V
vai ser igual a menos 1 sobre ρ nabla P. Equações de ordem. Tá. Para usar a nomenclatura que nós estamos usando, nós podemos falar que o V nada mais é do que o infinito. E se além disso considerarmos que isso aqui está acontecendo em regime permanente, nós podemos reescrever essa equação como sendo U del U del x igual a menos 1 sobre ρ del P infinito del x, substituindo U pelo U infinito que multiplica del U infinito del x vai ser igual a menos 1 sobre ρ del P infinito del x. Mas se o infinito é uma constante em relação a x, nós temos que del o infinito del x é igual a zero. E aí nós concluímos que del P infinito del x é igual a zero. Ou seja, gradiente de pressão nulo. Tá? Basicamente o que foi escrito aqui. P infinito é igual a constante. Se P infinito é uma constante, a gente pode reescrever as equações para a camada limite como sendo del U del x mais del V del y igual a zero, equação da continuidade, e U del U del x mais V del U del y igual a mi del 2U del y2. Bom, termo de pressão desaparece. Ordem de magnitude, termo inercial, ordem de U infinito ao quadrado sobre L. Ordem de magnitude, termo viscoso dominante, ordem de μ, U infinito, sobre delta ao quadrado. Bom, mas nesse caso específico, nós temos que esses dois termos devem ter aproximadamente a mesma ordem de magnitude. Ou seja, a ordem de U infinito ao quadrado sobre L deve ser aproximadamente igual à ordem de μ, U infinito, sobre delta ao quadrado. Dividindo os dois lados por L, nós vamos ter que U infinito ao quadrado dividido por L ao quadrado vai ser aproximadamente igual a μ vezes U infinito dividido por delta ao quadrado vezes L. Delta ao quadrado sobre L ao quadrado vai ser aproximadamente igual a μ, U infinito, dividido por L, vezes U infinito ao quadrado. Delta ao quadrado sobre L ao quadrado, aproximadamente μ sobre L, vezes U infinito. Bom, mas o que é μ sobre L vezes U infinito? 1 sobre Reynolds L. Então nós estamos falando que delta sobre L vai ser aproximadamente igual a 1 sobre Reynolds L elevado a meio.
que isso implica? Isso implica que para delta sobre L muito menor do que 1 sobre Reynolds L também deve ser muito menor do que 1. Dessa forma, outra hipótese muito importante para a teoria de camada limite é de que Reynolds L é muito maior que 1. Bom, só para finalizar, nós também podemos escrever as equações em termos de tensão cesariante. E aí nós teríamos que del x mais del v del y igual a zero para continuidade, tá? E para a quantidade de movimento, nós vamos ter que U del U del x mais B del U del y vai ser igual a menos 1 sobre ρ del P del x mais 1 sobre ρ del tal xy del y, onde o tal xy vai ser igual ao tal yx e igual a μ del U del y para o caso do escoamento laminar ou μ del U del y menos ρ U', V' médio para o caso do escoamento turbulento. E com isso nós encerramos, tá, dedução, apresentação das equações para camada limite. É isso, pessoal. Muito obrigado.